Oi gente, tudo bem? Eu sou Leo Gropo e nesse vídeo eu vou falar para vocês por que todo idoso deveria treinar. Se você ainda não é inscrito nesse canal, já aperta aqui embaixo no botão vermelho onde está escrito inscrever-se para você ficar de olho nos próximos vídeos e para você melhorar cada vez mais a sua saúde. Bom, esse vídeo ele é super importante porque todos nós iremos envelhecer e todos nós conhecemos alguém que já é idoso, os pais, os avós, algum tio que talvez já esteja nessa fase da vida e que esteja precisando cuidar da sua saúde. E com isso eu vou explicar alguns motivos por que a atividade física é tão importante, por que o treino ele seria tão importante. Esse vídeo é um pouco mais focado em treinos de força, em treinos de musculação para quem faz academia. É claro que dá pra gente fazer outras atividades que também desenvolvam força e que também trazem resultados excelentes na saúde de pessoas idosas. Mas esse vídeo vai ter um foco um pouco maior em treinos de musculação, em treinos de força. Bom, e o primeiro motivo que todo idoso deveria treinar é porque um fenômeno acontece no nosso corpo conforme a gente vai passando a idade, conforme os anos vão passando, a gente sofre muitas vezes de um fenômeno que é chamado de sarcopenia quando a gente está na fase idosa. O que seria a sarcopenia? A sarcopenia é uma perda de massa muscular, uma perda natural do nosso corpo de massa magra, de músculos. E isso acarreta numa série de consequências no nosso dia a dia, que eu vou falar um pouco mais nas próximas informações que eu vou passar para vocês. Então a sarcopenia ela pode ser evitada se o idoso fizer musculação, se o idoso fizer um treino de força, porque com isso ele vai conseguir manter a massa magra que ele já tem e vai evitar essa perda mais acentuada de massa magra nessa fase idosa da vida. O segundo motivo é porque é muito comum os idosos terem osteoporose. Osteoporose é uma doença que os ossos ficam mais frágeis e eles se quebram com mais facilidade. Esse é um dos motivos porque muitos idosos caem bastante quando eles estão nessa fase da vida, porque os ossos estão mais fracos, eles já estão com osteoporose, eles perdem cálcio, a tendência é que formem buracos no osso e os ossos eles ficam com essa fragilidade, eles ficam mais expostos a quebrarem. Então é muito importante o treino de força, o treino de musculação, porque o que acontece? A gente tem o osso e o músculo, ele se liga nos nossos ossos, através dos nossos tendões, através das articulações. Quando a gente faz um treino de força, esse músculo ele vai contrair e ele vai gerar uma pressão nesse osso. E isso serve como um estímulo para que o osso ele se fortaleça, para que ele consiga desenvolver mais a massa óssea e para que ele evite a osteoporose ou até mesmo a osteopenia, que é uma fase que antecede a osteoporose. Então, em idosos que treinam, a gente tem uma incidência muito menor de osteoporose e a gente vai ter menos consequências ruins dessa doença. Então, é extremamente importante que nessa fase os idosos treinem, eles façam musculação, eles façam treinos de força para que eles tenham ossos mais fortes e para que eles evitem osteoporose e todas as consequências dessa doença. E o terceiro motivo, ele não só é muito importante para idosos, mas também para pessoas que já estão naquela fase ali dos 40 anos, né, entre 40 e 50 anos, que a gente começa a ter uma diminuição do nosso GH. O GH é o hormônio do crescimento, é um hormônio que na fase mais jovem da nossa vida ele está em ótimos níveis, então a gente tem um ótimo reparo dos tecidos, um ótimo desenvolvimento do nosso corpo, um ótimo ganho de músculos, de massa magra, uma ótima produção de colágeno, né, e dos tecidos da nossa pele. E com o passar dos anos, a tendência é a gente reduzir a produção de GH no nosso corpo. Quando nós treinamos musculação, quando nós fazemos um treino de força, a tendência é que os níveis de GH se elevem. E com isso a gente tem uma regulação melhor dos nossos hormônios e a gente também tem uma reparação e uma reprodução melhor dos nossos tecidos. Os hormônios do nosso corpo eles são autorreguláveis, um hormônio acaba regulando o outro. Se a gente tem bons níveis de GH, a gente tem menos propensão a ganhar peso, a gente tem menos propensão a ter certos problemas de saúde e a gente tem um corpo muito melhor na estrutura física porque a gente tem um bom nível desse hormônio que estimula o crescimento e a reprodução das nossas células também. Então, só pelo GH, a atividade física, a atividade de força, a musculação, ela já vale muito a pena, porque ela vai evitar que os níveis de GH diminuam ao longo dos anos. O processo vai se tornar muito mais lento e a gente vai perder muito menos GH durante esses anos que a gente estiver treinando. O quarto fator seria
que a gente diminui muito o risco de quedas em idosos quando a gente pratica atividade física. Tem vários estudos que associam o risco de quedas, tem a questão da osteoporose que eu já falei aqui no vídeo, tem outras questões que são relacionadas a equilíbrio, ao labirinto, e vários fatores a atividade física contribui para que os idosos caiam menos, para que eles se machuquem menos com essas quedas, para que eles evitem quedas. Isso traz mais independência para eles realizarem atividades como ir para um supermercado, ir ao banco, cuidar da própria casa, cuidar da própria saúde, né? Então isso dá mais independência, evita que precise ficar um cuidador com eles, porque eles não caem com tanta frequência, eles não se machucam, eles não têm esse tipo de prejuízo. Às vezes até tem, mas se torna muito mais raro quando eles praticam atividade de força. E o próprio fortalecimento da musculatura e o desenvolvimento de coordenação que a atividade física promove vai ajudar os idosos a caírem menos. Então é mais um fator que a atividade física contribui para que os idosos tenham uma melhor qualidade de vida. E um quinto motivo seria relacionado à flexibilidade. Quando a gente vai passando também os anos, a tendência é que a gente perca a flexibilidade, que a gente perca a mobilidade das nossas articulações. Então, muitos idosos têm dificuldades em fazer atividades básicas do dia a dia, como pentear o cabelo, abotoar uma blusa, pegar às vezes uma panela que está num armário mais alto, porque as articulações elas já não são as mesmas, elas não têm a mesma amplitude e eles perderam flexibilidade ao longo da vida. Se você executar atividades físicas, mesmo que sejam atividades de força, você vai desenvolver mais flexibilidade, você vai desenvolver mais mobilidade articular e as atividades do dia a dia vão ser executadas com muito mais facilidade. E novamente isso vai trazer independência para os idosos, para que eles consigam viver bem, com mais qualidade de vida e sem a necessidade de um cuidador também. E o último motivo para você treinar na velhice, para treinar na terceira idade, é que a atividade física ela melhora muito o nosso estado geral de saúde. Muitas doenças crônicas que são comuns nos idosos, como hipertensão, dislipidemias, osteoporose, como eu já falei aqui no vídeo, e outras doenças, elas são melhoradas quando a pessoa pratica atividade física. A hipertensão ela é melhorada muito quando a pessoa faz atividade física, especialmente atividade aeróbia. Doenças como diabetes, por exemplo, que muitos idosos acabam desenvolvendo depois de uma certa idade por causa de uma ineficiência da insulina, ela pode ser melhorada muito se a pessoa praticar atividades aeróbias também e até mesmo atividades de musculação, né? A gente vai conseguir reduzir os níveis de glicemia sem precisar tomar remédios. E alguns idosos tomam tantos remédios, né? E se a gente conseguir reduzir os remédios que eles tomam, a gente reduz também os efeitos colaterais e a gente melhora a qualidade de vida desse idoso. Além dessas duas condições que eu falei, tem outras condições que elas são melhoradas quando os idosos praticam atividade física, que são condições de saúde, até mesmo câncer. Tem diversos estudos que já estão provando que o estado de saúde melhora muito. A atividade física traz inúmeros benefícios para diversas doenças, para a cura e para o controle de diversas doenças. Então esse é mais um motivo que o idoso precisa se exercitar. Bom, então para você que ainda é jovem, já comece a mudar os seus hábitos, já comece a praticar atividade física desde já, para você ter uma boa longevidade, para você ter muita qualidade de vida quando você chegar na velhice. E compartilhe esse vídeo com todo mundo que já está precisando praticar atividade física para ter uma melhor qualidade de vida na idade em que se encontra. Eu espero que essas dicas ajudem vocês. Muito obrigada pela sua atenção, um abraço e até a próxima!